Olá, mamães e papais de plantão! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante: a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Muitas vezes, mudanças de comportamento podem ser um pedido de ajuda e é muito importante a gente entender a diferença entre tristeza e depressão e como você pode identificar os sinais que indicam que o seu filho pode precisar de apoio profissional. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como identificar a diferença entre tristeza e depressão, o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens. Eu vou dar algumas dicas para ajudar seu filho a criar um ambiente seguro para que ele possa se expressar também. Se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais. Depressão não é preguiça e não é apenas uma tristeza e muito menos pode ser negligenciada. Uma pesquisa recente da Fiocruz apontou um crescimento de 6% anualmente no índice de suicídio de jovens no Brasil, entre 2011 e 2022. E para a gente ter uma ideia sobre o panorama geral desse tema, uma pesquisa científica publicada na revista The Lancet comprovou que nesse mesmo período foram registrados no Brasil 720.480 casos de automutilação, com 104.458 internações por essa razão, e o registro total de 147.698 suicídios. Isso significa que, em média, 33,7 suicídios ocorreram por dia no Brasil entre 2011 e 2022. E isso a gente está falando sobre os casos que são notificados. Pensando na seriedade dessa situação, hoje nós vamos entender como podemos diminuir esses índices e ajudar na prevenção do suicídio, principalmente entre crianças e adolescentes. Muitas vezes, uma mudança de comportamento pode ser um pedido de ajuda e a gente não pode negligenciar. Afinal, nossos filhos são nosso maior tesouro, não é mesmo? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca. Sou psicóloga, orientadora parental e mestre em desenvolvimento humano. E eu idealizei o canal Carol Psi-Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar, propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infanto-juvenil. Eu quero começar falando com vocês sobre uma coisa que parece básica, mas é uma das maiores dúvidas e confusões, que são os conceitos de tristeza e depressão. Enquanto a tristeza é uma emoção, a depressão é uma doença. Sentir-se triste é normal em alguns momentos da vida, como quando acontece uma decepção, no caso das crianças, quando os pais se separam, por exemplo, ou quando elas adoecem, ou quando mudam de escola, deixam alguns amigos para trás, ou em situações de luto. Mas a tristeza é algo passageiro, ela é esperada, é um estado temporário de falta de ânimo, de alegria, geralmente causado por algum evento. Por outro lado, a depressão, ela pode ser uma doença e ela tem sintomas que podem ser semelhantes, mas que persistem por um longo período de tempo, geralmente mais de 15 dias. A tristeza, ela pode fazer parte da depressão, mas ela também vem acompanhada de muito cansaço físico, falta de vontade de fazer as coisas que você ama, pensamentos negativos em relação à vida e a si mesmo e mudanças de comportamento. Outra diferença entre as duas é que enquanto a tristeza acontece por alguma razão consciente, a depressão não, nem sempre. Ainda que também possa parecer que sim em alguns casos. Além disso, na depressão os sintomas são constantes. Por exemplo, uma criança que antes era animada para brincar com os amigos, que praticava esporte, começa a se isolar, começa a recusar convites para sair, prefere ficar muito mais tempo sozinho no seu quarto. Também pode apresentar mudança no padrão de sono, ou dormir demais ou dificuldade para dormir. Também pode ficar a maior parte do tempo em silêncio e se fechando cada vez mais. Essa criança, esse adolescente também pode se queixar frequentemente de dores de cabeça, dor de estômago, sem explicação aparente. E também pode expressar sentimentos de tristeza ou de inutilidade, dizendo coisas como ninguém gosta de mim, eu não sei fazer nada. A depressão em crianças e adolescentes também pode ser causada por uma combinação de fatores biológicos, emocionais e sociais. E a desinformação sobre o assunto pode reforçar os estigmas e alimentar o preconceito. Por isso, a gente precisa falar sobre o quanto esses preconceitos atrapalham no diagnóstico e no tratamento da depressão. Pais e mães, estejam atentos aos sintomas dos seus filhos e não permitam que a desinformação ou o preconceito das pessoas interfiram na sua decisão de buscar ajuda e tratamento para os seus filhos e para vocês. O estigma sobre a saúde mental leva à discriminação quando rotula o jovem depressivo como preguiçoso ou a criança como mal educada. E quando ouvem falar sobre terapia, muitos julgam como coisa de gente maluca.
que está longe de ser verdade. O efeito disso é a resistência na busca por tratamento, que afeta diretamente na qualidade de vida e vai só piorando o quadro psicológico. Por isso eu reforço que vocês não deixem de buscar ajuda e atendimento psicológico, não tenham vergonha de pedir ajuda assim que notar qualquer comportamento diferente ou indicar algum desses sintomas nos seus filhos. Outro ponto importante que a gente deve ter em mente é que a intervenção precoce salva vida. A gente sabe que a depressão, por ser uma doença, precisa de diagnóstico clínico e tratamento adequado, um acompanhamento bem de perto. E isso só é possível com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e não pode ser de forma alguma negligenciada. Quanto mais cedo a gente identifica o problema, mais rapidamente a gente começa a tratar, com terapia, com medicação, e os sintomas vão sendo aliviados antes que eles se agravem e sejam fatais. Não é brincadeira. Isso também pode fazer toda a diferença no bem-estar da criança, ajudar com as dificuldades também no desempenho escolar, na interação com os amigos, na autoestima. Muitos estudos mostram um aumento enorme no índice de suicídio de crianças e adolescentes. E como eu comentei lá no início do vídeo, uma pesquisa realizada pela Fiocruz identificou esse aumento de 6% anualmente. A autolesão, que muitas vezes é um sinal de sofrimento emocional intenso, tem se tornado também mais comum entre pessoas de 10 a 24 anos, com um aumento de quase 30% nesse número. Isso, como eu sempre falo para vocês, do que é notificado, não é do tudo que chega nos setores de saúde, enfim. Alguns fatores de risco podem influenciar esse resultado tão triste. O isolamento, medo de falar sobre o assunto para evitar que seja visto como um incentivo ou o bullying. Casos de violência sexual e doméstica, uso inadequado das redes sociais, como os desafios do TikTok, que induzem a mutilações e levam à perda de consciência, como o desafio do apagão, que levou à morte de várias crianças entre 9 e 12 anos nos Estados Unidos recentemente. São possíveis causas que levam à depressão e, consequentemente, ao suicídio. Outro ponto importante a ser falado é que 35% dos que tentam suicídio têm algum transtorno mental e que geralmente não é tratado precocemente, o que acaba induzindo mutilações com a finalidade de aliviar a dor emocional. Esse mesmo estudo aponta que o estigma e o preconceito em relação ao cuidado com a saúde mental influenciam nesses altos índices de suicídio, porque muitos pais não buscam tratamento para seus filhos por vergonha, falta de conhecimento ou a ideia de que é possível tirar o filho da situação sozinho. Portanto, a depressão não é frescura e nem preguiça, é uma doença que pode levar à morte quando não diagnosticada e tratada a tempo. E já que a gente falou em rede social, eu não poderia deixar de abrir aqui um ponto de exclamação nessa questão. Muitos estudos científicos, entre eles teve um publicado na revista Clinical Psychological Science, que revela que existe uma associação direta entre o aumento dos índices de depressão e o uso de rede social. A pesquisa foi realizada com cerca de 500 mil crianças e adolescentes em idade escolar e mostrou que, um período de 5 anos, houve um aumento de 33% na quantidade de jovens com sintomas de depressão. E entre as meninas, esse índice foi muito maior. O aumento foi de 65% nos índices de suicídio. Isso tem que nos fazer refletir que quanto mais conectados às redes sociais, mais vulneráveis a conteúdos inapropriados esses jovens ficam, e como consequência a gente vê os impactos na autoestima, na perda de concentração, no isolamento social e na dificuldade para dormir. Um outro estudo realizado pelo Massachusetts Aggression Reduction Center apontou que cerca de 60% dos adolescentes têm 1 hora menos de sono porque costumam olhar o celular antes de dormir, e acaba causando estresse, afeta a qualidade de disposição no dia seguinte. Em razão de tudo isso, pais e mães, fiquem atentos ao tempo de uso das redes sociais, ao comportamento dos seus filhos, e caso notem alguma mudança, de novo, por menor que ela seja, conversem e estabeleçam limites claros na utilização das redes sociais. Afinal, o diálogo é sempre o melhor caminho, o conhecimento também. Por isso, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas de como essa interação tão importante pode ser feita com naturalidade. Então, preste atenção quando seu filho estiver falando. Isso significa deixar de lado as distrações, principalmente como o celular ou a TV, e realmente estar ali com seu filho, ouvir o que ele tem a dizer, mostrar que os sentimentos deles importam e que os pensamentos deles são importantes. Evite minimizar ou julgar as emoções dos seus filhos. Em vez de dizer, não fica pensando nisso, tente validar os sentimentos deles. Eu entendo que isso é difícil para você. Isso fará com que eles comecem a se sentir acolhidos. Pergunta sobre o dia a dia de maneira que incentive uma conversa mais profunda. Por exemplo, em vez de como foi na
escola, você pode perguntar: o que você achou da aula de português de hoje? Qual a coisa mais engraçada que aconteceu hoje na escola? Reserve tempo para momentos em família, sem celular por perto, com refeições juntos, passeios, brincadeiras. Esses momentos são excelentes para você estabelecer uma relação mais próxima com seus filhos. Muitas vezes, o que eles precisam é ser ouvido e compreendido. Ao invés de oferecer uma solução direta, pergunte: o que você acha que eu posso fazer para te ajudar nessa situação? Ou ainda melhor, como você acha que eu posso te ajudar? Talvez seja apenas com um abraço para começar. E isso mostra que você se importa com o que ele pensa. E por fim, fale sobre saúde mental com seus filhos sem tabu, para que eles se sintam à vontade em falar sobre isso com você, caso enfrentem alguma coisa semelhante. Reforce que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim uma decisão para se sentir melhor. Essas práticas vão te ajudar a construir uma relação de confiança, facilitando com que seus filhos se abram quando passarem por momentos difíceis e prevenindo que situações mais graves aconteçam. Falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio é um nosso dever. Converse com seu filho, tenha um tempo de qualidade junto e mostre para ele que ele pode confiar em você para te contar sobre tudo, sem medo de ser invalidado ou julgado. Uma relação baseada em confiança e diálogo pode salvar uma ou muitas vidas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui embaixo. E se você ficou com alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu prometo esclarecer todas as questões o mais rápido possível. E também compartilhe esse vídeo com outros papais e mamães. Assim, a gente está colaborando para discutir esse tema tão importante e ajudar na educação dos nossos filhos e adolescentes. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Até breve!